Bom, então vamos lá. Por que está tudo normal e tem um anticorpo antitiriaperoxidase tão alto? Porque essa pessoa está no processo agudo de tireoidite. Ela está fazendo a tireoidite autoimune de Hashimoto. Então, este é o momento em que você tem que começar o tratamento. Não é depois que ferrou com a tireoide, ela não funciona mais e aí já tem que tomar o hormônio da tireoide, né? Quanto mais rápido começar o processo de cuidado com essa tireoide e com a doença autoimune, melhor é o resultado que você vai obter. É garantido que essa pessoa não vai destruir essa tireoide nos próximos 3 a 5 anos? Não, não é. Mas se ela fizer direitinho, a chance dela é muito grande de estacionar, parar de fazer autoanticorpo, então, de corrigir o processo autoimune e salvar a tireoide, como eu digo, né? Então, isso é uma grande diferença da nossa proposta integrativa para a medicina convencional, né? Que nesse caso vai dizer assim, daqui a 6 meses vão fazer outro exame e deixa ferrar a tireoide. Quando ela estiver bem ferradinha, eu te dou por antequado. É mais ou menos isso que acontece na medicina convencional e não está errado, né? É o que tem lá, né? Mas se você ampliar o horizonte e pensar, mas espera aí, a doença autoimune, ela tem a ver com o sistema imunológico produzindo autoanticorpos. A grande questão aí é a permeabilidade intestinal. Então, vamos cuidar da permeabilidade intestinal, vamos tirar os alimentos dissonantes, irritantes da parede, vamos fazer uma dieta mais adequada, vamos nutrir essa tireoide, vamos fazer com que a modulação funcional da tireoide seja melhor, para que ela não sofra tanto esse ataque, né, da doença autoimune. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer, se você começar a pensar na fisiopatologia, no processo, né? E, óbvio, hoje nós sabemos que nós temos aí um aumento muito grande das doenças autoimunes, especialmente as da tireoide, e especialmente em mulheres, né? Se acredita em várias questões, como disruptores hormonais, se acredita em muita coisa, né? Intoxicações. E a gente vive num mundo tóxico, né? Vamos ser bem honestos aqui. A gente não tem como mandar parar o mundo e descer para ir num mundo melhor, tá? Não dá. Então, nós temos que estar aqui mesmo e ver o que a gente pode fazer com o que temos, né? O que temos para hoje. Então, em termos de parede de intestino, vocês já sabem, porque eu falo isso o tempo todo, né? Mas, basicamente, a gente vai fazer uma dieta restritiva de leite e derivados. A grande questão, e agora com o aumento dos exames genéticos, a gente tem visto um grande número de pessoas fazendo a intolerância por polimorfismo, fazendo a intolerância à proteína do leite, não só a lactose, né? E até muito menos a lactose. Lactose é uma questão de desenvolvimento fisiológico do organismo. Você vai envelhecendo, não vai mais tomar leite, teoricamente, para de produzir lactase, fica com intolerância à lactose, então não é bem um processo genético, é uma questão de espécie, né, humana. Mas a grande questão está sendo na proteína do leite. E as proteínas são altamente alergênicas, né? Então, a gente deveria sempre ter um cuidado muito grande de tirar leite e derivados dessa dieta. Aí nós temos a questão dos refinados, nós temos a questão do glúten, né? No mínimo 33 a 35% da população mundial adulta tem restrições de alguma forma, tem uma sensibilidade a glúten, isso tem várias pesquisas aí sendo publicadas, e até já foram publicadas, porque agora se fala menos disso, porque a turma do isso é moda parou de falar que é moda, né? Mas isso, na verdade, é uma realidade, e a gente não tem como evitar, né? Então, assim, a predisposição, a suscetibilidade genética ao glúten também, a ter problema com o glúten também tem aumentado muito, tem aparecido muito nos exames. Eu acho importante que se trabalhe isso também, né? Então,
refinados e doces e tudo que for carboidrato simples vira açúcar, acidifica, piora a parede do intestino. Então, nós precisamos melhorar essa parede. O que se faz para melhorar a parede? Melhora a dieta, a gente pode usar, e aí vem algo que eu acho assim fundamental, que é o Colonflan, associado ao Digeril, ou não, vai depender de quanto que eu vou precisar ajudar essa pessoa, mas se ela for bem educada na dieta e não tiver queixas intestinais e abdominais, a gente até pode ficar só com o Colonflan, mas tem que usar clorela e tem que usar Inulivita, porque eu preciso também fazer o processo bioquímico dessa parede, não apenas informacional. Então, eu tenho o Colonflan com Inulivita. Esses dois juntos, eles modulam inflamação de parede, porque a Inulivita, ela tem uma fibra solúvel power, né, energizada, que vai me dar a possibilidade de melhora da microbiota e, ao mesmo tempo, ela vai regular bioquimicamente a produção da interleucina 17 e da 24, que são as interleucinas mais envolvidas com a inflamação da parede do intestino e com câncer de intestino. Então, se eu tiver uma concentração de, no mínimo, aí umas 3 gramas de inulina por dia dessa power, se não for a power, tem que ser uma quantidade maior, né? De 8 a 12 gramas. Mas umas 3 da Inulivita a gente já tem resultado, tá? Então, seriam 2 cápsulas no café da manhã, 2 no almoço e 2 no jantar, e eu já consigo fazer isso, desde que fique tomando sempre, né? É um alimento, praticamente. Aliás, é uma fibra, né? Bom, outra coisa importante é a clorela. O ideal é que se faça pelo menos 1 grama de clorela por refeição, né? No caso da Quembi, que é a que eu gosto, são 200 miligramas em cada comprimidinho, são 5 comprimidinhos, mas tem clorelas de alta qualidade aí, e eu não sei quantos que usa para 1 grama, mas é 1 grama, tá? Então, 1 grama por refeição, 2 vezes ao dia, associado, então, a Inulivita, você melhora a parede do intestino e melhora a microbiota, que é fundamental nesse caso, né? Então, a microbiota, a gente vai melhorar dando comidinha para ela, né? Isso cada vez mais está bem definido. Agora, se for uma desbiose muito grande, a gente pode usar o Azianon. O Azianon é o que mais melhora a microbiota, tá, gente? De todos eles. E aí o Azianon a gente põe na água, pode beber da água ou pode tomar porções de 2,5 a 5 ml. A gente usava sempre 5 ml 3 vezes ao dia. E aí eu tive um grupo de pacientes que misturava no Plus, lá no método Plus, por dose, começou a misturar, e aí achou que 5 era muito pela cabeça deles lá, uns 5 a 6, tá? Não foi 2. Foram 5 ou 6 que me levantaram essa questão e eu vi que realmente funcionou. Então, no método Plus, eles botavam 2,5 ml. 2,5 ml 4 vezes ao dia, dava 10 ml. A gente usa de 10 a 15 ml ao dia. E eu mandava botar 10 ml na garrafinha de 500 ml e tomar mais 5 ml antes de dormir. Esse é o padrão, né? E tomar durante o dia água com Azianon, ou antes das refeições, ou logo depois das refeições. E aí esse pessoal começou a fazer diferente. E nesse processo ajudou muito. Eu achei assim que... Aí aos poucos eu comecei a passar para algumas pessoas, e pela minha experiência clínica funcionou legal, é uma outra ideia, tá? Então, como que usa Zianon? De 10 a 15 ml por dia, que pode fracionar ou pode ser junto, tá? Pode usar mais? Pode. Eu uma vez fiz uma intoxicação alimentar, isso há muitos anos atrás, há uns, sei lá, 15 anos atrás. Eu acabei indo passar o fim de semana num desses hotel fazenda. No domingo, na hora do almoço, eu fui almoçar, porque hotel fazenda é com tudo incluído, ou inclusive, né, tudo incluído. Eu almocei com todo mundo ali, e quando chegou a noite, gente, eu só lembrava
salada que eu comi, era uma salada com alguma coisa lá que eu não me lembro o que que era, eu lembrava daquilo e me dava náusea, e me deu diarreia, me deu vômito, eu passei, assim, muito mal. E é óbvio que quando você tem aquela ideia, né, na cabeça que aquele alimento te causou aquilo, você pode saber que é intoxicação alimentar. Depois eu fiquei sabendo que vários tiveram, né, que a gente foi em grupo. De qualquer maneira, o que que eu fiz? Eu peguei um Azianon que eu tinha, abri ele na hora, ele estava cheio, e eu bebi das 10h30 da noite até as 8 da manhã, eu bebi meio frasco de Azianon. Eu fui bebendo de golinho em golinho, porque eu não conseguia nem beber água, de tão mal que eu estava. Aí, no meio da noite, eu comecei a tomar um pouquinho de água e comecei a diluir na água. Eu sei que eu tomei meio frasco, mas, gente, que bênção. Às 8 da manhã, para ir trabalhar, eu estava inteirinha. Eu fiz uma detoxificação de uma intoxicação alimentar numa noite usando Azianon. Então, eu, assim, sou muito grata ao Azianon e acho que para intoxicação alimentar ele realmente é fantástico. Hoje nós temos junto o Antilec, temos o Bioquântico, então hoje a gente tem bastante coisa para fazer. Naquela vez eu usei o Azianon e deu certo. Então, continuando o Azianon para microbiota intestinal, para a parede de intestino, para modular pH, tudo isso você pode utilizar também. Eu estou dando aqui o panorama geral, tá? Para cuidar desse intestino. Alguma coisa tem que fazer, porque a base é essa. Agora vamos para a tireoide. Então, é um processo autoimune. Então, tem autoanticorpo, o autoanticorpo está criando uma reação inflamatória nessa glândula. Então, eu preciso também cuidar da parte inflamatória. Geralmente são inflamações de baixo grau e crônicas, então é o Croniflan. Então, você vai usar Colonflan e Croniflan associado. O que mais que eu tenho que fazer? Bom, eu preciso modular a informação da tireoide para que a tireoide se defenda, para que ela não faça a morte celular e a parada da produção dos hormônios. Então, G-controller é fundamental, e o iodo ion quântico para favorecer essa função e fazer uma manutenção. Eu quero lembrar aqui que o iodo pode também ajudar a combater a tireoidite, né? Então, essas duas são bem importantes. O iodo ion quântico de 10 a 15 gotas 2 vezes ao dia, e o da tireoide, nós temos duas formas de usar G-controller nesses casos. Um deles, esfregar na própria região da tireoide, umas 3 vezes ao dia, pelo menos, de manhã antes do jantar e antes de dormir, ou tomar também as gotinhas de 7 a 10 gotas 3 vezes ao dia, são protocolos de muito longo prazo, tá? Muito bem. Então, eu trabalhei a parede do intestino, que é fundamental, trabalhei o órgão, trabalhei a inflamação crônica de baixo grau, que eu vou usar por 6 meses, tá? A gente tem que pensar no escopo, né, do que acontece nas reações inflamatórias. Então, a gente faz 6 meses as de baixo grau, as crônicas, que nem a Colonflan. Colonflan vai ajudar a inflamação, que vai também ser crônica, né, na parede do intestino. Então, Colonflan, Croniflan, 6 meses, para esses dois, porque não vai parar o resto, para esses dois, e aguarda 3 a 6 meses e pode dar de novo, tá? Então, você tem que fazer, modula e para. Por que que para? Para ver o que aconteceu, para observar, para o organismo se regular sozinho, para a gente ver qual é a resposta que a gente vai ter nisso, tá? Então, isso é interessante. Muito bem. Que mais? Qual é o terreno biológico desse paciente? Então, eu acho fundamental. Se você não sabe o terreno, pelo menos corretor anérgico, tá? Faz corretor anérgico de manhã e de tarde, ao acordar e antes do jantar, pelo menos, aí por uns 6 meses, para você regular. E aí você vai ver o que está acontecendo e depois você vê se qual é o que é e tudo mais, certo? Observa a parte emocional também, porque doença autoimune está muito ligada com o emocional também. E a questão autoimune mesmo, né, da doença, a gente tem várias opções. Nós podemos trabalhar com imunotox, que faz um detox imunológico, isso ajuda muito na doença autoimune, né?
que eu acho que é interessante. Nós podemos usar Midrix, que faz uma regulação também, né? Eu gosto do Imunotox, eu tenho usado, e o G-Imunos é o outro que a gente pode usar, que é o maestro, né, da imunidade. Também dá para usar o G-Imunos. Eu gosto mais do G-Imunos em doenças ligadas com complemento, né, C4C8, CD4, CD8, ou com linfócitos T, né, esse tipo de coisa, né? Que eu gosto mais do G-Imunos, mas dá para usar ele aqui também. Então, eu te dei opções, né? Lembra que eu estou dando opções para você depois priorizar e personalizar. Mas pelo menos imunotox aí seria interessante. Eu acho que a gente vai cuidar desta forma, porque a Rosângela, mas nem está doente. Errado. Não tá, o que não tem é alteração da função, mas essa glândula já está ferrada. Esse processo autoimune está acontecendo. E essa pessoa, quando tem um processo autoimune, pode ter outros, tá? Porque a autoimunidade, ela é um problema do sistema imunológico, não é específico da tireoide. Então, a gente tem visto muito pacientes com problema de tireoide autoimune desencadeando outras coisas muito mais graves e mais sérias. Não que isso não seja grave e sério, também é, mas assim, a associação de uma tireoidite com, por exemplo, o lúpus, a artrite reumatoide, ou ao contrário, né? Eu tenho vários casos, nossa, agora assim, de cara eu lembrei de 8, só para vocês terem noção. Endometriose na época da menacme, né? Lá dos seus 30 aos 40 anos, e aos 60, 50 e pouco, 60, tireoidite de Hashimoto. Gente, isso é muito comum. O que é endometriose? Uma doença autoimune. Então, não cuidou lá, puf, outra doença autoimune aqui. Entenderam? Isso é muito comum. Então, vale a pena a gente investir nisso, tá bom? Nutrição, sempre lembre da nutrição. Pelo menos o Oxivite, porque a gente tem que antioxidar essas doenças aí, essas inflamações. Ou, se você quer estar bem com todo mundo, né? Totalis, Vitalzen, Marcatal, que é fundamental também. E sempre lembrar que na doença autoimune, mais ainda, nós precisamos manter a vitamina D alta. Não estou falando de protocolo Coimbra, se quiser fazer, tudo bem, procure quem sabe fazer, eu não sou uma das que faz protocolo Coimbra, mas eu estou falando de manter níveis de vitamina D entre 80 e 100. Isso não é tóxico, não é imunossupressão, mas é fundamental para regular a imunidade. O grande problema da autoimunidade também está na insuficiência da vitamina D, certo? E aí lembre que nós temos o Catalvit D. Catalvit D hoje, ó, agradeço todos os dias que eu tomo ele, que eu tomo todos os dias, agradeço todos os dias que existe o Catalvit D, que resolveu um monte de problemas, né? Porque agora a vitamina D são microcápsulas com 2.000 unidades power. E tem 90 microcápsulas no frasco. Portanto, a gente tem feito 3 microcápsulas por vez, então 6.000 unidades. Lembrando que nós, nesses casos, podemos chegar a 10.000 unidades por dia, mas tem que medir, né? De vez em quando tem que medir a vitamina D. Então, pelo menos aí, para ver como é que tá, daí uns 6 meses mede de novo, 3 meses, 6 meses, aí fica muito a critério. Mas eu acho que as pessoas deviam, a cada 6 meses, no mínimo, se já sabe o seu padrão e tal, repondo, tá, né, tá colocando lá na sua proposta, né, nutricional, você faça no mínimo 6 meses. A vitamina D, então, da Catalvit D tem tido resultados fantásticos de manutenção, né, de reposição e manutenção, são microcápsulas, gente, eu boto as 3 juntas na boca e engulo com um gole d'água, porque é muito fácil de tomar. E aí eu lembro sempre de, nessa refeição onde vai tomar a Catalvit D, é a refeição que devia ter ômega 3, né? Que aí você ainda faz aparecer mais, ela já está pronta para ser absorvida.
mas se você tomar junto com o ômega 3, você vai ter um benefício maior. E aqueles que são veganos, tome com óleo de semente de linhaça, né? Que é o ômega 3, 6 e 9 vegetal. Então, tome 2 cápsulas de óleo de semente de linhaça numa refeição e ela tem essa ação aí sinérgica maravilhosa. Outra coisa importante para a imunidade é a coenzima Q10, então é interessante que também use a Quemb Q10 na mesma refeição. Isso é bom para todo mundo, mas é fundamental na doença autoimune, certo?